Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar mais uma vez aqui neste canal sobre transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. É um assunto recorrente aqui no canal e eu percebo que muitas pessoas que passam por isso, quando eu converso sobre esse assunto, elas se identificam e acabam meio que encontrando uma forma de se apoiarem uma à outra. Então, bora pro vídeo que eu vou explicar melhor o que está acontecendo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. Deu pane no sistema, alguém me desconfigurou. Se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E eu tive uma crise de pânico. Eu vou começar a explicar. Eu já fiz um vídeo explicando sobre a síndrome do pânico que eu já tive. É um vídeo de que tem mais de um ano que eu fiz. Vou procurar ele e deixar o link aí na descrição, caso você queira ir lá assistir, tá? Para debater mais um assunto. E, na verdade, também eu tive uma crise de ansiedade generalizada. Não sei se vocês estão lembrados, mas há mais ou menos um mês atrás, o psiquiatra que me acompanha errou minha receita e eu fiquei um bom tempo sem a medicação. Nesse meio tempo que eu fiquei sem a medicação, fiquei muito mal e foi uma briga bem complicada para que eu conseguisse de novo uma outra receita para ter minha medicação, mas o mal já tinha sido feito. Enfim, eis que voltei, a consulta, de retorno com este psiquiatra e ele errou minha receita de novo, e até parece que é de propósito, e eu já chego lá e já falo sobre isso. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu estava numa crise de ansiedade muito forte e chorando, pedindo uma medicação que ele havia retirado já. A minha anterior psiquiatra, que se aposentou, ela me passou uma medicação que me ajudava em crises de ansiedade. São remédios de emergência, não são remédios que eu tomo continuamente, como é o caso dos antidepressivos que você tem que tomar continuamente. E eu precisava desse remédio de emergência porque eu estava numa crise de ansiedade. Comecei a chorar, ele começou a me... Primeiro que cada vez que eu fui lá, ele já me humilhou várias vezes, Então ele começou a dizer que a minha depressão é culpa minha, que eu não faço nada para sair da depressão e piriri pororó. E aí eu falei, eu não quero mais passar aqui. Então ele se recusou a remarcar minha consulta, ou seja, ele não vai mais me atender. Escreveu lá, me chamou de viciada, usou essas palavras, viciada, e escreveu lá uma carta dizendo que não vai mais me atender. Levei essa carta lá pro CAPS e eu vou passar a ser atendida no CAPS, no CAPS adulto. Só que o psiquiatra do CAPS adulto só vai me atender dia 30 de janeiro. Como que eu vou ficar sem a medicação agora de dezembro até janeiro? É muito tempo. Para quem tem depressão sabe que não dá para ficar sem a medicação. É bem complicado. E aí me colocaram num grupo de apoio, fiz lá uma sessão de terapia em grupo e depois eu fui fazer uma sessão individual. Só que lá no CAPS, a sessão individual é com enfermeira, não é com psicólogo. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu vou ter que contar o que está acontecendo comigo para uma enfermeira. E eu queria uma psicóloga para que ela fizesse um tratamento para mim, não apenas ficar ouvindo meus problemas. Até porque, se eu quiser só falar meus problemas, eu ligo aqui a câmera e começo a falar meus problemas. Vai resolver? Não vai. Então eu preciso de alguém que me ajude. Então eu saí de lá chorando muito, enfim, foi bem complicado. Não consegui a receita, gente, aqui, ó. Eu tô com a receita errada aqui porque eu vou entrar na ouvidoria da saúde pública e vou processar esse médico. Porque não é a primeira vez que ele erra a minha receita. Aqui. Eu tomo por dia 4 comprimidos de um determinado antidepressivo. Ele colocou aqui 4 a cada 24 horas. Porém, entretanto e todavia, ele colocou aqui, ó, um comprimido. Não sei se vou conseguir
focar, mas ele colocou um comprimido. Isto significa que nenhuma farmácia, nem a do SUS, nem a farmácia que eu fosse comprar com dinheiro, vai me vender 4 comprimidos por dia, ou seja, vai me vender só um por dia, ou seja, só uma caixa. Ao invés de me vender 4 caixas, vai me vender só uma. Então isso é bem complicado para quem está numa situação de crise como eu. Então assim, ó, eu fui pedir socorro no CAPS, saí do CAPS chorando, ainda pior do que eu tava, né? Eu fui ruim pro CAPS e voltei pior. Eu fui no pronto-socorro psiquiátrico. No pronto-socorro psiquiátrico, eu fui 1000 vezes melhor atendida. Inclusive, a médica psiquiatra que me atendeu lá, ai, como eu queria que ela fosse pro Chora Menino, viu? Pra UBS de referência. Porque são regionalizados, a gente não escolhe a UBS onde a gente é atendida. A UBS, ela trata de depressão. O CAPS adulto, ele trata mais de álcool e drogas, né? E ainda cheguei lá fazendo escândalo. Então tá, se o médico falou que eu sou viciada, então meu lugar é aqui no CAPS. E aí eu consegui tratamento no CAPS. Ou seja, eu tive que brigar muito, mas muito mesmo para ter esse tratamento no CAPS. Vamos à síndrome do pânico. Ontem à noite eu senti os primeiros sintomas. Como eu já tive a síndrome do pânico, então eu conheço os primeiros sintomas. Então presta atenção. Você pode começar a ter algumas crises de pânico. Essas crises de pânico não significa que você tenha síndrome do pânico. Para ser síndrome do pânico, você precisa ter essas crises várias e várias vezes na mesma semana. Aí sim é uma síndrome do pânico. Se você tem uma vez esporadicamente, então na verdade ela é só uma crise de ansiedade, uma crise de pânico passageira. Os meus sintomas é sensação de vou morrer, sensação de afundamento, isso foi na hora de dormir, então assim eu deitei, estava quase dormindo, fecho os olhos para dormir, é como se a cama tivesse me engolindo desse jeito. É uma coisa assim bem pavorosa mesmo, é bem assustador. Depois eu comecei a sentir, gente, essa foi a parte mais pesada. O que eu vou falar aqui, muita gente vai se chocar, mas é real, tá? É um sentimento real. Eu sentia como se as minhas pernas estivessem sendo fatiadas. Sabe aquele negócio de fatiar presunto? Eu fechava os olhos e sentia como se minha perna tivesse fatiada, assim, dos pés até o quadril. Então, assim, é uma sensação horrorosa. Aí eu acordo, abro os olhos, né? Minhas pernas estão inteiras. Volto a fechar os olhos para tentar dormir. A sensação que eu tenho era de que eu estava sendo engolida por uma cobra. Sabe a sucuri que enrola assim na pessoa e torce assim a pessoa e você fica sem ar, presa? Então essa também é uma das sensações. Então tudo isso são alguns sintomas da crise do pânico. Que vai dar taquicardia, sudorese intensa, mãos frias. Gente, a questão da taquicardia, ela é bem pesada, porque quem nunca teve síndrome do pânico antes, tem a certeza que está infartando e que está morrendo. Inclusive, quando eu tive a primeira vez, eu realmente achei que estava morrendo. E na época que eu era casada, eu pedi pro meu ex-marido levar para o hospital, mas leva para o hospital agora, porque eu estou morrendo, porque eu realmente achava que eu estava tendo um infarto. Porque o batimento cardíaco vai muito além, é inexplicável. E comentando essa história toda, né, sempre fui muito fã do Homem de Ferro também, além da Viúva Negra, né, porque ela pra mim é uma grande heroína, mas porque o Homem de Ferro, ele teve isso no filme 3, Homem de Ferro 3, a primeira vez que ele teve essa crise de ansiedade, ele entra lá dentro da armadura de ferro, e aí é feito um scanner nele, no qual diz que ele teve o quê? Uma crise de ansiedade. E quando eu vi esse filme a primeira vez, foi na época que eu estava com a síndrome de pânico bem grave. A minha síndrome do pânico era tão grave que era aquela de que eu não saía de casa. Se eu saísse de casa tinha que ser com alguém, porque eu não conseguia sequer ir até o portão atender a porta, porque eu cheguei nesse nível, a síndrome do pânico chega nesse nível também. Quando eu vi aquela cena, né, falei, putz, o Homem de Ferro teve, né, uma crise de pânico e ele não deixou de ser quem ele é. Aquilo me deu, como eu vou dizer, eu me identifiquei tanto nele que eu me tornei fã dele ali.
Então, quando a gente vê personagens, né, por que os personagens, os heróis, eles são tão quistos, né, na cultura pop, né, a humanidade? Porque nós procuramos heróis, né, é uma coisa natural do ser humano. Por que eu gosto da Viúva Negra? Porque ela é mulher e ela não tem superpoderes, e mesmo ela não tendo superpoderes, ela é uma mulher fodona. Então, assim, eu tenho aquele apreço, aquela admiração, eu falo, uau, né? Então é por isso que nós temos esses heróis. Então esse é o assunto, e agora eu vou falar um pouco mais sobre o que é, de fato, a síndrome do pânico. Falando um pouco mais sobre os sintomas da ansiedade. Lembrando que para você ter síndrome do pânico, você precisa ter várias crises de ansiedade para então ser diagnosticado com síndrome do pânico. A ansiedade, ela é, antes de tudo, uma resposta natural do seu corpo ao estresse. Todo mundo já sentiu isso. É um sentimento de medo. Olha o negócio se mexendo ali, gente, sozinho. Ai, meu Deus. É isso aqui que se mexeu sozinho, ó. Isso aqui é pra brincar com os gatos e tava aqui e de repente ele... Bom, enfim. Não foi nada pra se assustar. Bom, voltando a falar o que é ansiedade, transtorno de ansiedade, vamos lá. Espero que agora a gente consiga falar sem eu ser interrompida, né? Então, todo mundo já passou por isso, já sentiu esse medo ou apreensão sobre o que está por vir. Por exemplo, você se lembra do seu primeiro dia de aula, ou da sua entrevista de emprego, ou de uma palestra que você teve que dar. Então, é super normal nessas situações você se sentir ansioso. Essa é uma ansiedade comum, tá? Uma ansiedade comum, normal, que vai e vem e não interfere na nossa vida cotidiana. Então, todo mundo já passou por isso, né? Depois da entrevista, da palestra, é vida que segue, né? Mas algumas pessoas têm crises de ansiedade de uma forma que não é uma resposta normal. Apesar de utilizarem aqueles mesmos mecanismos que seria uma reação normal do estresse. Por exemplo, né, vamos tentar explicar melhor isso. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então ele percebe quando há uma ameaça. Por exemplo, se você percebe que você vai ser assaltado, imediatamente o seu cérebro vai mandar uma mensagem para o seu corpo para nos ajudar a te dar mais energia, seja para você correr, seja... Enfim, ele vai te dar um estalo, um gatilho para você ficar esperto, né? Então o seu corpo vai produzir hormônios especiais de estresse, em especial o cortisol e a adrenalina, que são fabricadas pelas nossas glândulas suprarrenais, né? Então, nesses sintomas da ansiedade, esses hormônios, eles nos dão força para lutar, fugir ou congelar. Então, isso é uma coisa primitiva, sabe? Igual quando a gente vivia nas cavernas, né? Você escuta o rugido do leão, você corre, né? Então, sem esses hormônios, você ficaria lá e não, como vou dizer, não reagiria, né? Como é esse exemplo que eu estou dando, né? Um dos nossos antepassados, eles tinham que correr para lutar pela sobrevivência. Então esses mesmos hormônios até hoje eles existem dentro de nós. E eles fazem com que o nosso coração bata muito mais forte e a nossa boca fique seca, nossos ouvidos fiquem focados. Ou seja, uma audição mais exclusiva, sabe? Então você fica mais atento, né? Então nossos pulmões, eles precisam se expandir. Então a gente vai ter que respirar mais depressa, os nossos músculos vão ter que bombear mais sangue, então os nossos músculos vão ficar mais tensos. A nossa digestão vai parar, nossas mãos vão ficar trêmulas, a gente vai começar a suar, a pressão pode subir, você pode ter uma pressão bem lá alta, e tudo isso é uma resposta ao estresse. Mas, na crise de ansiedade, quando não temos um perigo real ou superestimado
perigo, por exemplo, vamos supor, alguém olhou torto para você, e aí você começa a ter esses sintomas de ansiedade o tempo todo, várias vezes ao dia, o nosso cérebro ele fica mandando esses hormônios de estresse o tempo todo. Então daí qualquer coisinha que você venha passar, o cérebro vai te dar uma bomba de cortisol, e essa reação exagerada vai te fazer mal. Por quê? Porque gasta muito da nossa energia, isso nos consome. O cortisol fica elevado, a nossa glicose sobe, podendo causar até diabetes, osteoporose. A adrenalina alta o tempo todo vai fazer nossa pressão arterial subir, vai deixar a gente hipertenso, nossa frequência cardíaca vai aumentar muito, nos deixando com taquicardia mesmo, aumentando ainda mais o risco de arritmia. Ficamos inquietos, com dor de cabeça e com insônia. Então são sintomas bem complicados. Então é algo que, se você estiver passando, você deve sim imediatamente procurar ajuda. Ao mesmo tempo, isso tudo vai nos desgastando e nos prejudicando. Dessa forma, começamos a sentir sufocamento, palpitações, piora do foco, sem concentração, esquecimento, nossa, muito esquecimento, insônia, gastrite. A gente tem a tendência de não ouvir o que a pessoa está falando, porque a gente não presta atenção, começa a ficar mais depressivo, porque não vemos a solução. Por isso que a ansiedade e a depressão, elas andam de mãos dadas, elas são super amigas. São super amigas e super nossas inimigas. E existem vários fatores para crise de ansiedade. Existem fatores genéticos, então algumas pessoas já são mais predispostas a ter ansiedade e depressão. Fatores ambientais também, que contribuem para o risco do transtorno de ansiedade. Exposição à vida estressante, negativa, ou até mesmo algo que ocorreu na infância, algum histórico de ansiedade na vida adulta. Outras doenças mentais que acabam tendo como comorbidade a depressão e a ansiedade. Também algumas condições de saúde física, como problemas de tireoide, arritmia, cafeína em excesso. Não fale mal da minha cafeína! Substâncias ou medicamentos que podem agravar os sintomas de ansiedade. Inclusive, eu tomei café para me acalmar. O café me acalmou. Que coisa! Não falem mal do meu café. Primeiramente, nós temos que quebrar o ciclo de disparo do cérebro. Temos que ter mais controle do porquê, quando estamos no controle, conseguimos enxergar uma saída. Então, participe de atividades que você goste e faça se sentir bem. Desfrute de interação social e de relacionamentos afetuosos com amigos e pessoas que te fazem bem. Bom, quanto a isso eu tenho algumas ressalvas. Quando nós temos depressão, nós não temos vontade de socializar. Não dá, você não quer nem socializar e nem muito menos praticar algo que você gosta. Por exemplo, eu pratico exercícios quase todos os dias, mas quando eu estou deprimida, eu não consigo. Teve um dia que eu, deprimida, comecei a fazer exercícios e eu não concluí, não fui até o final. Simplesmente porque não deu vontade. Então, assim, você começa a malhar, assim, é como se você estivesse robótico. Então, assim, essas dicas que a internet dá, eu não acho elas muito eficazes, tá? Eu venho aqui falar com vocês como uma pessoa que passa por isso, porque eu vejo muitos vídeos de psicólogos falando sobre isso. Inclusive, antes de eu começar esse vídeo, eu estava assistindo os 3 psicólogos falando sobre a depressão, a ansiedade, transtorno do pânico e tudo tal. Mas, por mais que o que eles falam nos ajuda sim. Mas quando você ouve a vivência de alguém que está sentindo na pele, é muito diferente, porque isso também te ajuda, como eu vou dizer, você tá vendo alguém que tá no seu lugar, alguém que tá sentindo na pele aquilo que você também está sentindo. Como eu vou dizer, Então, por que eu gosto de tratar esse assunto com vocês? Porque eu sou uma pessoa comum e eu sou uma pessoa que vivencia a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Então, diferentemente de você ouvir
um psicólogo que sim vai te ajudar de uma forma profissional, você ouvir também de alguém que já passou por isso e que está passando por isso também te fortalece. Te fortalece porque você não se sente só. E é aí que eu comecei a entender o porquê que existe essas dinâmicas, né, de terapia em grupo, porque você compartilha a sua experiência com outras pessoas. Porque o psicólogo ele vai dizer milhões de sintomas, mas a pessoa dizer o que ela sentiu e você compartilhar, falar, eu também senti isso, eu senti isso, mas foi um pouco diferente, a gente acaba se aliviando, né? Acaba meio que tendo um apoio. E isso é muito importante. Então o vídeo de hoje, mais uma vez, para falar sobre depressão, ansiedade aqui nesse canal, depois de tudo que eu passei, com um médico que desdenha de mim, inclusive eu vou estar entrando assim, na ouvidoria pública contra ele e não quero ver a cara dele nunca mais. É para dizer que é normal, não é que é normal, como posso achar uma palavra? Não se sinta acabado, destruído por estar passando por isso. Quando eu estava lá no fundo do poço, eu me senti destruída, eu me senti derrotada, eu senti até mesmo vontade de parar aqui com o YouTube. Eu falei, não quero mais entrar nas redes sociais porque isso estava me desgastando, a minha saúde mental estava indo pro brejo. Porém, é daqui que eu ganho meu dinheiro, então eu não posso, por exemplo, se eu estivesse trabalhando registrado e falar assim, eu não vou mais trabalhar porque eu tô com depressão, não poderia fazer isso. Então eu tenho que continuar aqui. Os vídeos sobre Elon Musk, gente, têm rendido muito para mim, tanto em visualizações quanto em dinheiro. Então eu vou continuar fazendo outros vídeos, né, sobre o Elon Musk. A questão dos meus vídeos sobre exercícios físicos. Gente, eu vejo muita personal trainer gravando no TikTok, Instagram e YouTube. Mas o que acontece? Elas têm um corpo perfeito. Tem aquela cor, tudo é perfeito. E eu, sendo uma pessoa normal, com um pouco de sobrepeso, fazendo exercício físico, eu tenho certeza que eu vou incentivar muito mais as pessoas a iniciar do zero os exercícios físicos do que se eu fosse uma padrãozinha. Por quê? Eu mesma, vendo aquela personal trainer com a barriguinha sequinha, mas aquela barriguinha desse jeito e com aquelas pernas toda musculosa, eu me desanimo. Então, assim, os meus exercícios físicos eu faço para incentivar você, porque isso ajuda também na depressão e na saúde, tanto saúde física quanto mental. Então, eu te convido a continuar acompanhando os exercícios físicos, tanto aqui no YouTube, como também lá no Instagram, tá? Eu não passo exercícios, porque eu não sou formada ainda, e você passar exercícios sem ter o CREF exercício ilegal da profissão. Quero ter meu CREF em breve, e aí sim eu posso estar passando exercícios para você. O que eu posso indicar existem aplicativos que passam exercícios, existem personal trainers que também passam exercícios, mas esses personal trainers que ensinam pela internet são aqueles que eu falei, os bombadão. Ou é aquela mulher muito, muito, muito magra, toda seca, ou é aquele cara também que tem 10 metros de músculos, então se for no caso de um homem, vai desanimar. Então eu incentivo sim você procurar um personal trainer que vai te passar exercícios, uma rotina de exercício, mas acompanha eu que sou gorda. Eu não sou nem gorda nem magra, mas gente, eu tenho 1,68 m e 90 kg, eu estou 20 kg acima do meu peso, então eu sei o que eu tô falando. Eu uso calça 48, então eu não sou magra, então eu não tenho barriguinha, a minha barriga é de pudim, então eu não sou perfeitinha, eu sei que eu tenho aquela perna toda cheia de celulite, então eu sou muito mais real. Então por isso que eu peço, continua assistindo os exercícios para que você se incentive, tá, a continuar. E também com relação à depressão, síndrome do pânico,
vamos procurar tratamento. Nem que a gente tenha que brigar, como eu tive que fazer, mas faça tratamento. Não deixe a depressão e o síndrome do pânico te derrubar. Eu tô lutando contra ela, não é a primeira vez que eu luto contra ela e ela não vai me derrubar de novo. Eu posso ter ido até o fundo do poço, tomado um pouquinho de água e agora tô saindo de lá. E é assim que a vida é, porque eu tenho a Fênix. Como eu vou dizer, eu tenho como é que é o nome? O arquétipo da Fênix. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Até o próximo vídeo, falando de assuntos do tipo Elon Musk e Mark Zuckerberg. E quem sabe também sobre os alienígenas. Tchau!